E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui do Rio Educa na TV. É sempre muito bom poder estar aqui compartilhando informações com quem está aí nos assistindo. Agora, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans, uma blusa preta e um kimono, um casaquinho amarelo com bolinhas pretas. E estou gravando aqui do estúdio da Multirio. Bom, e para a gente falar sobre o tema da nossa aula de hoje, eu vou chamar a Lorena para trazer o tema da aula para a gente poder dar continuidade. Vem aí, Lorena, traz o tema para a gente, por favor. Isso aí. O tema da nossa aula de hoje é De Sertão, a capital do subúrbio. Ainda não sabe sobre o que a gente vai falar? Fica tranquilo, eu quero mesmo que você fique curioso, mas fica junto comigo até o fim dessa aula que você vai descobrir sobre o que a gente vai falar e vai aprender muitas coisas. Bom, a gente vai falar, na verdade, sobre uma viagem ao tempo, sobre as transformações que um lugar sofre com o passar dos anos. E a gente vai falar sobre o que aconteceu nessas transformações aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Como ela se apresentava no passado e como a gente consegue ver hoje e o que aconteceu nesse processo. É muito importante que a gente estude o passado de um lugar, porque o presente dele está totalmente interligado com os acontecimentos passados que ocorreram ali. Estudar, pesquisar, tudo que já aconteceu é fundamental para o próprio desenvolvimento da sua comunidade. Além disso, preservar a memória e os fatos importantes que já aconteceram naquele local é fundamental para que a gente possa evoluir, conhecer e crescer cada vez mais, certo? Bom, mas como a nossa cidade é cheia, repleta de histórias, não teria como eu ficar aqui hoje contando todas elas. E é por isso que eu escolhi uma para contar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da história de hoje. Ó, a gente vai falar sobre um bairro incrível. Sabe qual é o bairro? Madureira, pessoal. A gente vai conhecer hoje o que aconteceu com Madureira durante um bom tempo. Como era Madureira antes, como ela está hoje em dia, como é que foi esse processo todo, quem são os povos originários de Madureira. Tudo isso a gente vai estudar na aula de hoje. Mas, para a gente começar, eu queria que vocês se localizassem geograficamente dentro de um mapa. Onde é que fica Madureira aqui no município do Rio de Janeiro? Vamos ver no mapa? Bom, no mapa a gente tem aí o município do Rio de Janeiro que é dividido por zonas. Madureira fica em qual zona? Será que vocês sabem? Madureira está localizada nessa área toda aí azul, né? Um lugar específico aí dentro, que é a Zona Norte. Bom, e aí, pessoal, será que tem alguém aí do outro lado assistindo a gente que é de Madureira? Ou que já visitou Madureira, que curte Madureira? Então fica aí junto comigo para a gente continuar essa história. Bom, agora que vocês já sabem onde está localizado Madureira, dentro do município do Rio de Janeiro, na Zona Norte, eu vou dar continuidade à nossa história. Nossa, professora, que curioso! Madureira era sertão carioca e hoje é tão povoado, tem tanta gente, tanta urbanização. Pois é, quinto ano, realmente é muito curioso. Mas eu vou contar como isso aconteceu. No início do século XIX, o interior da cidade do Rio de Janeiro era pouquíssimo povoada, quase não existiam pessoas vivendo ali. Era uma espécie de fazendas grandes, onde as pessoas que moravam ali, aquelas poucas, elas plantavam para se sustentar, né, para elas poderem sobreviver. O acesso até esses locais era muito difícil, então poucas pessoas moravam ali. Bom, como eu falei para vocês, era uma espécie de fazenda, né, o interior da cidade do Rio de Janeiro. E uma dessas fazendas, pessoal, era Campinho. E quem era dono dessa fazenda? Era um capitão, o capitão Francisco Inácio do Canto. Só que ele não vivia nessa fazenda não, ele só era dono dessa imensa fazenda. E aí ele tinha um inquilino, uma pessoa que morava lá no lugar dele. E esse era um boiadeiro, e o nome dele era Lourenço Madureira. E ele viveu lá por muitos anos. Só que, quando o dono, o capitão Francisco, faleceu, aquela imensa fazenda começou a ser disputada pelo então inquilino, né, o boiadeiro Madureira, e também pela sua viúva. E foi uma disputa grande, pessoal, uma briga que durou um bom tempo, mas que no final
ficou decidido que Lourenço Madureira, o boiadeiro, ficaria com a terra. E foi assim até a morte de Lourenço Madureira em 1891, quando aquela imensa fazenda começou a ser loteada. O que é isso, professora? Ela foi dividida em partes, em lotes, para que depois houvessem construções naquele local. Então é isso que aconteceu, professora? Mas será que não tem mais história aí nesse caminho? Tem sim, gente. Agora eu vou contar para vocês como é que Madureira, que então era essa grande fazenda que eu falei para vocês, começou a receber pessoas. Bom, aí sim, lá no início do processo da urbanização, por volta do final em 1890, 1904, 8, começou um processo de grande urbanização na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde hoje a gente conhece, né, como Zona Portuária, Pequena África. E as pessoas que ali viviam, principalmente aquelas de origem do processo de escravidão, homens, mulheres e até crianças que foram escravizadas e que fugiram desse processo de escravidão, eles acabaram buscando locais próximos para morarem ali da zona portuária. Por quê? Como os homens escravizados, mulheres, né, os indivíduos escravizados, eles chegavam até o Rio de Janeiro através da zona portuária, muitos deles conseguiram fugir ou que depois construíram uma família e que conseguiram dar sequência à sua vida. Eles procuraram locais para morarem que eram chamados de quilombos. E esses quilombos, eles ficavam próximos à zona portuária, porque não tinha como ir para lugares tão distantes. É onde a gente conhece hoje como a Pequena África, onde temos os bairros da Gamboa, da Saúde, Santo Cristo, entre outros. Então, eles moravam nesse lugar. É claro que durante muito tempo, mesmo após o fim da escravidão, muitos continuaram morando ali. Porém, quando começou esse processo de urbanização, principalmente no período de Pereira Passos, essas pessoas acabaram tendo que, quase que de forma forçada, a saírem desse local, porque ali era o centro da cidade, era onde queriam realmente urbanizar, deixar cada vez um lugar mais imponente. E aí, os burgueses não queriam que essas histórias se misturassem, que as classes sociais e etnias diferentes se misturassem. Então, é como se eles fossem quase que obrigados a saírem desse local onde eles moravam, na zona portuária. E aí, eles tiveram que buscar um novo lugar. E para onde eles foram? Eles foram em busca do campo, de lugares mais distantes. E muitos deles chegaram, então, onde hoje nós conhecemos como Madureira. Vamos dar uma olhada no slide, onde é que fica agora Madureira, a zona portuária, e qual foi mais ou menos esse caminho que aconteceu? Bom, aqui nós temos Madureira, circulado de amarelo, tá aí o número 18 do nosso mapa, e temos a zona portuária, onde a gente estava falando aí, circulado em verde. Então, pessoal, assim, esses pequenos lotes da então Fazenda Campinho começaram a ser ocupados por essas pessoas que eram menos privilegiadas economicamente e socialmente e que acabaram tendo que buscar um novo lugar para morar. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que era um lugar que era quase inapropriado? Lá não tinha luz, não tinha saneamento, a gente não tinha água, o acesso era muito difícil, só andando ou a cavalo que se chegava nesses lugares. Mas era uma característica comum ao interior da cidade do Rio de Janeiro. Com o tempo, isso aí foi mudando, né? Quando foi construído, então, da Central do Brasil, os primeiros trilhos para a região vizinha, a Madureira, que era chamada de Campinho até então, que foi Cascadura, e ali foi construído o primeiro trilho que facilitou a vinda, né, a ida de pessoas até esse local. E com o tempo foi sendo construída uma nova estação até Campinho, que era o nome da estação, Estação Madureira, em homenagem ao então boiadeiro dono daquele terreno. E é por isso que hoje o bairro Madureira tem esse nome. Bom, mas e os povos? E esses povos que chegaram ali? Então, pessoal, eles ocuparam esse espaço e levaram toda a sua história, toda a sua cultura, sua tradição. Inclusive, levaram o samba, e o samba como arte. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Paulo da Portela, que vivia lá no bairro Saúde, na Pequena África, ele teve também que sair desse lugar e foi morar em Madureira. Bom, ele levou para lá a ideia do samba como algo a ser estudado, como arte, como poesia. E ele foi e fundou também a escola de samba Portela, onde lá as pessoas ouviam o samba e ele passou a ser menos marginalizado. Bom, pessoal, essa é um pouquinho da história de Madureira.
Ah, eu queria falar também de uma outra coisa antes da gente encerrar. O Mercadão de Madureira, pessoal, ele foi muito importante nesse processo em que Madureira começou a receber uma grande quantidade de pessoas. Até então, as pessoas que viviam ali não precisavam de tantas coisas porque elas eram poucas, elas plantavam e se alimentavam daquilo. Porém, com o número de pessoas crescendo cada vez mais habitando, era necessário que houvesse uma produção maior. E aí, o Mercado de Madureira foi criado em 1914. Bom, ele tinha um formato bem parecido com as feiras de ruas que a gente conhece, só que só vendendo produtos hortifrutigranjeiros. Que é isso, professora? Bom, esses produtos eram vindos de pomar, da horta, e não eram, por exemplo, nessas feiras vendidos roupas, como a gente vê hoje, outras coisas além de alimentos. Bom, com o tempo, essa feira, o mercado de Madureira, ele foi aumentando até chegar no mercado de Madureira como a gente consegue hoje. Mas tem muita história aí para contar, eu vou mostrar para vocês no slide. Vamos ver comigo? Bom, pessoal, aí a gente tem algumas imagens do Mercadão de Madureira, só que antes dessas imagens, como eu falei para vocês, era uma feira livre. Aí a gente já tem algumas construções. Ele foi ampliado em 1929, que é essa imagem que a gente tem aí, a primeira. Depois temos uma imagem de 1937, porém, em 1959, o então presidente Juscelino Kubitschek, ele inaugurou o Mercadão de Madureira como ele é hoje, pessoal, no mesmo lugar, na rua que ele fica até hoje, que é a Avenida Ministro Edgar Romero. Bom, com esse reflexo, dessa grande construção, o mercado de Madureira passou a ser muito movimentado. Foi arrecadado uma grande quantidade de impostos, a circulação de moedas, de mercadorias e serviços foi muito grande aí nesse período. E o Mercadão de Madureira, como estava com muita concorrência em relação aos outros lugares, ele passou a vender outras coisas que não só alimentos. Passou a vender roupas, material escolar, muitas outras coisas que a gente encontra lá hoje. Porém, em 2001, houve um incêndio no Mercadão de Madureira e ele precisou passar por uma reconstrução, como a gente viu naquela foto ali, que estava ao lado do Juscelino Kubitschek. Bom, e aí sim, depois dessa reconstrução, ele foi reinaugurado e é exatamente como a gente conhece hoje em dia. Olha ele aí, ó, o interior do Mercadão e uma foto da rua onde ele fica. Na verdade, pessoal, o incêndio foi no final de 2000. 2001 ele reabriu para que as pessoas pudessem visitá-lo. E aí, vocês perceberam quantas diferenças aconteceram? Será que agora você consegue associar o título da nossa aula de Sertão Carioca à capital do subúrbio? Sim, além de capital do subúrbio, Madureira também pode ser conhecida e é chamada como coração da Zona Norte, berço do samba. Eu acho que agora está fazendo tudo sentido para vocês, não é mesmo? A gente conseguiu entender o que tem a ver o samba com Madureira, quem é que levou o samba para lá. A gente viu que antes, realmente, Madureira parecia um sertão, era uma área totalmente rural. Olha só que incrível, né? Quantas transformações aconteceram num período de tempo e que fizeram com que Madureira, antes uma área rural, hoje seja uma área totalmente urbana. E é isso, quinto ano. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aí conhecido coisas novas sobre o bairro de Madureira. E, para ir embora, eu vou deixar aquele desafio do quinto para vocês, né? E o desafio hoje é bem interessante. Eu vou sugerir a vocês que vocês façam uma pesquisa aí sobre o bairro que você mora. Você vai perguntar para as pessoas que moram com você qual a história do passado de onde você vive. Escute com atenção e faça suas anotações no caderno. Assim, quanto mais a gente descobre o passado daquele lugar, principalmente de onde a gente vive, a gente cresce como comunidade. A gente vai estar conhecendo e cada vez mais pertencendo à nossa história. Então, não deixa de fazer esse desafio não, que ele vai ser muito importante para você conhecer um pouquinho mais de onde você vive. E é isso, agora eu vou me despedindo de vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, quinto ano, até a próxima!